Bernardo na área, eu sou o Rafael Silveira, venho chegando aqui para falar mais de Grêmio. Hoje nós vamos falar de algumas notícias importantes, vamos lá. A primeira é o seguinte, o STJD liberou, para que o Grêmio possa utilizar agora, no jogo contra o Fortaleza, a sua arquibancada norte que estava punida, que estava suspensa. Como é que vai utilizar ela? Através de mulheres e crianças, numa promoção especial para o Dia das Mães, ok? Vamos lá, segunda coisa que a gente tem para falar de Grêmio também, a gente tem para falar do Michael. Michael está cada vez mais próximo. Fontes me afirmam que ele já está acertado com o Grêmio. Falta detalhes com o clube. E cair aquela história do transfer ban, aquela história que a gente sabe, né? Então, a partir do momento que cair essa história do transfer ban, provavelmente o Michael deve estar chegando no Grêmio, e aí serão praticamente dois nomes de peso, porque também o Rocher, goleiro Rocher, deve vir para o Grêmio. Sobre Adriel deve ficar no banco da partida contra o Fortaleza. Tem muita gente comentando que o fato do Grando ter jogado nas últimas partidas e ter tomado muitos gols pode fazer com que o Adriel volte. Não acredito. Para mim, o Adriel não volta ainda, tá? Não é o momento do retorno do goleiro Adriel ainda, na minha opinião. Pelo menos o Renato não deve colocar ele agora, e eu não acredito muito no retorno do Adriel, principalmente sabendo que o Grêmio está indo atrás de goleiro. Se o Grêmio não tivesse indo atrás de goleiro, eu acreditava no retorno do Adriel, mas isso está ficando cada vez mais claro que o Adriel não comprará mais a equipe do Grêmio. Na janela provavelmente deverá ser negociado, ser vendido. Aliás, o Grêmio, que vai ter vários retornos agora e vai montar um time semelhante ao time principal do Grêmio. Então a desculpa do time principal vai cair por água abaixo, né? Então esse time principal agora vai ter que mostrar jogo contra o Fortaleza. Aliás, o Renato utilizou o jogo contra o Palmeiras exatamente para fazer esse teste, para testar jogadores que estavam voltando de lesão, dar ritmo de jogo para jogadores que estavam voltando de lesão. Agora eles já estão com um pouco mais de ritmo de jogo, já tem mais uns dias de treinamento. E PP ficou uma semana inteira em Porto Alegre treinando e se preparando para esse jogo. Acredito no retorno do PP também na partida. Se não para jogar o jogo inteiro, para jogar pelo menos meio tempo. Outra coisa também é o seguinte, foi levantado um estudo e uma análise, e eu corroboro dessa análise, que a velocidade do futebol ela aumentou muito, e o futebol hoje está muito sobre velocidade. E a gente vê 3 equipes se destacando no Brasileiro, e dessas 3 equipes que têm se destacado aí no nosso futebol brasileiro, a gente tem que citar o Palmeiras, o Botafogo e o Atlético Paranaense nesse início de temporada. O que elas têm em comum, as 3? A velocidade. Tá, qual é a outra coisa que eles têm em comum? As 3 equipes estão jogando nos seus gramados de grama sintética, o que é uma enorme diferença para quem não está acostumado e adaptado a jogar no futebol de grama sintética. É mais fácil tu te adaptar a jogar numa grama mais macia do que tu te adaptar num piso mais rápido e mais duro, que é o piso da grama sintética. Essas 3 equipes que têm no seu estádio grama sintética estão se destacando pela velocidade, pelo tempo, e nos seus domínios acabam levando muita vantagem, exatamente por ser grama sintética. E aí eu me pergunto, o Grêmio que já teve tantos problemas na arena por causa da grama, e agora o gramado até tá bom, por que o Grêmio não bota a grama sintética e não vai trabalhar a velocidade também? Seria interessante, mas aí entra o outro detalhe. A grama sintética ela pode causar problemas de lesões, problemas musculares, problemas de desgaste. Pode. E aí tu precisa ter um centro de tratamento de departamento médico melhor. E o Grêmio não tem. O Grêmio está adquirindo produtos e equipamentos para remontar um departamento médico. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na gestão
do Romildo Bolzan, ficou definido que o Grêmio não teria mais um departamento médico. Quando as coisas meio que engrossassem, isso era levado direto para que o jogador fosse tratado através de um convênio pelo Hospital Mãe de Deus. Então, isso é um erro. Isso é um erro. O departamento do Grêmio médico e de saúde tem uma defasagem muito grande nos últimos tempos. E o resultado está aí. O resultado está aí que os jogadores não se recuperam porque não tem material para se recuperar e as dificuldades todas que o time vem enfrentando. Renato Gaúcho, ele está esperneando um pouco porque ele quer contratações, ele quer reforço. Eu acho que ele está certo. Ele não veio para o Grêmio para fazer o Grêmio brigar para não cair. Não foi para isso que ele veio no Grêmio, tá? Então ele tem que brigar mesmo por soluções que possam botar o Grêmio na parte de cima da tabela. Não adianta a gente querer olhar só para o técnico e julgar que o problema é o técnico, quando tu não tem peças. A barra do Grêmio, e eu falei no outro vídeo, a régua do Grêmio levantou. No momento que tu traz Luiz Soares para um time que voltou da segunda divisão, tu botou a régua do Grêmio lá em cima. Esse time do Grêmio, ele não pode ficar numa briga para não ser rebaixado. Ele tem que buscar uma melhor colocação na Copa do Brasil, pelo menos entre os 4 primeiros, e buscar uma ótima posição no Campeonato Brasileiro que garanta uma classificação para a Libertadores da América do ano que vem, que aí sim entra mais dinheiro em caixa e o time pode se encorpar um pouco mais. Então eu vejo uma necessidade de, mesmo que o Grêmio se endivide um pouco, porque a gente está vendo vários clubes aí endividados com 500, 600, 700 mil e o Grêmio é 90, né? Desculpa, milhões e o Grêmio é 90. Então tem que ter um poder de endividamento aí para o Grêmio poder trabalhar alguns jogadores, trazer alguns jogadores, pelo menos mais uns 2 ou 3, né, além do goleiro e do Michael, pelo menos mais uns 2 ou 3, para dar uma encorpada nesse grupo, tirar esses jogadores do DM e ter um plantel forte para disputar as 2 composições. O Grêmio agora entra numa maratona de 3 jogos, os 3 na arena, não tendo deslocamento, não tendo viagem, tendo só o desgaste dos seus jogos. É o momento de mostrar que aquele time que está voltando, seus atletas agora que estavam lá, só não vai voltar os 2 laterais, que esses a previsão é para junho, assim como a previsão do Jeromel também de retorno para junho. É no momento de mostrar que não foi por acaso, ou não foi porque eram equipes fracas, que aquele futebol do início da temporada surgiu. Está na hora de mostrar esse futebol de novo. O primeiro adversário é amanhã contra o Fortaleza. Depois tem o Cruzeiro no meio da semana e na outra semana o Grenal às 3 em casa. Quer dizer, desculpa da viagem não existe. Desculpa dos jogadores no departamento médico não existe. É a hora do Grêmio botar a mão e vencer. Por isso o Grêmio está treinando forte, treinando muito forte mesmo. As notícias dão conta que teve treinos táticos, treinos técnicos, teve treino de tudo quanto foi tipo para se preparar para esses dias que o Grêmio vai enfrentar, tá? E para aqueles que falam que o técnico Renato não treina, que o time é mal treinado, vão lá olhar. Vão lá olhar um treino. Não fiquem falando de Twitter, falando de internet, sem olhar o treino. Tem gente que fala que o Renato não treina o time, nunca foi lá ver um treino. Vai lá ver um treino, pelo menos, tá? Não caiam nas pilhas de muitos aí, que a gente sabe aí do meio dos meus colegas da imprensa, ou de alguns influencers que querem o tumulto para ganhar audiência, né? E depois de botarem toda a pressão para o Renato sair, aí quando o Renato sair, o time estiver na zona de rebaixamento, vão estar de joelho, como tiveram, implorando para o Renato voltar. Tenham calma. Se vocês estão batendo palma para o Botafogo, que foi 5º colocado no Campeonato Carioca e que agora ganhou 5 partidas, sendo que das 5 jogou 4 no Rio de Janeiro, não teve nenhuma, teve uma viagem para a Bahia, não tem ainda nenhum problema de seus jogadores lesionados e joga num campo de grama sintética. Espera mais umas rodadas,
Porque se vocês estão batendo palma para um treinador que ficou em quinto, se coloquem no lugar. Se o Renato tivesse ficado em quinto do Gauchão, o que vocês estariam fazendo agora e quem seria o treinador do Grêmio? Um abraço a todos, Rafael Silveira aqui, direto do Grupo Alternado.